Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO. Neste sábado que passou, infelizmente nós não tivemos condições de fazer a live, que normalmente eu faço às 17h30. Então, foi realmente um sábado muito corrido, envolvendo o aniversário da minha esposa. Enfim, eu não consegui realmente realizar o que eu normalmente faço. Mas, como eu falei para o grupo, nós vamos fazer uma gravação agora, não é ao vivo, mas ela vai estar tanto no Face quanto no YouTube, ok? Nós estamos estudando o Êxodo, estamos realmente caminhando, começando a caminhar com Moisés, e estamos naquele período em que ele está esperneando, porque ele não quer realizar a tarefa que Deus passou para ele. Eu havia comentado que essa sequência que nós vamos repetir daqui a pouco, normalmente é a sequência que nós, missionários, pastores e servos de Deus que normalmente largamos tudo para servir o Senhor a tempo integral, passa, não é? Você imagina, eu era um empresário, né? Nós éramos em 4 sócios, até o dia que o Senhor falou assim: Raul, larga tudo, não é? Agora, imagina, eu com 3 filhos, uns bem novinhos, outros mais adolescentes, e aí vinha aquelas questões, né? Como que realmente eu vou fazer? Mas o nosso Deus é o Deus supridor, é o Deus todo-poderoso. E se Ele falou no meu coração que Ele iria me suprir, Ele iria cumprir, porque é o Deus que eu conheço, é o Deus que fala, é o Deus que age na minha vida. E aquilo que realmente eu coloquei para Ele naquela ocasião, Ele cumpriu. Porque eu disse para Ele, quando eu larguei tudo para servi-lo o tempo integral, eu disse: Senhor, eu nunca vou pedir recursos, não é? Então, o Senhor vai me suprir. E a partir daí, então, o Senhor foi levantando pessoas, né? No começo eram apenas assim, ofertas esporádicas, mas que foram nos ajudando e nos cobrindo de tudo aquilo que necessitávamos. Quando nós viemos aqui para Campinas a primeira vez, eu vim com 20% ou 30% de sustento. E Deus me mandava, assim, de uma forma sobrenatural, os recursos para que eu pudesse sobreviver. E aos poucos ele começou a levantar pessoas, investidores mensais, sem eu falar nada. Eu continuei pregando, ministrando. Eu tenho várias, assim, experiências que eu tive fantásticas com respeito a esse período. Isso eu estou falando por quê? Porque esse Deus, ele cuida quando ele chama. E Moisés está esperneando. E eu também esperneei. Eu fiquei realmente, quando Deus começou a me incomodar para largar tudo, eu esperneei bastante, não é? Porque eu pregava a palavra, fazia muitas coisas, não é? Nós estávamos iniciando uma igreja e de repente Deus fala: larga tudo, não é? Isso foi algo assim novo para nós, né? Então nós tomamos essa decisão de largar tudo em 90, né? Outubro de 90. Em 91 eu já estava aqui, não é? Aqui em Campinas. Bem, então o Senhor começou a levantar investidores e intercessores, tanto é que eu tenho o meu canal lá de investidores do LVO. É como eu sempre brinco, eu sei o quanto eu vou pagar, não sei quanto eu vou receber. Então é interessantíssimo como o Senhor trabalha. Quando algum irmão, por algum motivo, ele deixa de investir, ficou desempregado, ou aumentou as dificuldades financeiras, não importa. Sempre o Senhor levanta outro para ficar no lugar. Então, eu vivo assim desde outubro de 90. Faz o cálculo quantos anos são. Ele nunca me faltou, sempre nos supriu. E eu passei pelos mesmos passos que Moisés passou e que nós vamos relembrar daqui a pouco. Vamos primeiro orar, agradecendo a Deus
Eu sei que hoje você não vai ter condições de colocar os seus pedidos, mas eu vou orar por todos vocês que vão estar entrando, seja no Face, seja no YouTube, tá bem? De qualquer forma, nós já temos alguns pedidos importantes. Meu Pai, meu Deus, nós colocamos os nossos pensamentos, nossos corações em Tua presença, no Santo dos Santos, abrindo, Senhor, os nossos corações, confessando os nossos pecados, nos apropriando, Senhor, do perdão de todos os pecados que já tivemos na cruz, aqueles que já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer até o último dia da nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos vê limpo em Cristo. Mas quando pecamos hoje, Senhor, quebramos a comunhão contigo e temos, ó Pai, que nos arrepender, confessar e para sermos restaurados nessa comunhão. Meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que esteja nos conduzindo nesse instante. Eu quero, em primeiro lugar, Senhor, orar pela Gláucia, Senhor, que realmente teve uma perda. O seu marido, Roberto, partiu para o Senhor hoje, às 5h30 da madrugada. Que o Senhor possa estar consolando ela e consolando todos os familiares do Roberto. Visita, Senhor, não só a ela, mas também as crianças. E que o Senhor possa dar a ela a paz que está acima de todo entendimento. Também te pedimos, Deus, que o Senhor continue agindo na Rebeca, meu pai, a esposa do Evaldo. Ela passou por dificuldades, por problemas, seja no coração, seja no pulmão. E eu creio que ela ainda esteja em casa, aguardando mais exames. Paizinho, põe a tua mão de poder sobre ela. Restaura por completo. Também lembro o Sebastião, Senhor, que há pouco tempo estava um pouco febril, mas creio que já está melhor. Lembramos também, Deus, o Davizinho. Essas duas crianças, Senhor, estão na mesma fase. As duas aprendendo a andar de novo, se colocando em pé, sozinhos e voltando a aprender a falar. Também te pedimos a Deus pelo Rafael, Senhor. E ele que tem um problema na cabeça, Deus, que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessa vida, que a hidrocefalia que ele tem seja solucionada, Senhor, amenizada, não sabemos, eu não conheço se tem cura ou não, mas que aquela válvula que ele colocou faça os efeitos desejados. Também peço pela esposa dele, Senhor, minha sobrinha, que o Senhor ponha a tua mão de poder também sobre ela, que tem necessidade, com urgência, de ser aposentada, Senhor, devido a problemas de coluna. Peço por tantas pessoas também, lembra Socorro, Deus, e a Rutinha. Socorro teve perda da irmã, me parece que foi hoje também. E irmã essa que tomava conta de um sobrinho que havia perdido também a mãe. E esse sobrinho é autista e tem necessidade de pessoas que tomem conta dele. E quem está fazendo isso, Senhor, tu sabes, é esta que partiu hoje. Então, que o Senhor possa estar levantando alguém da família, Pai, que se prontifique a fazer o mesmo. Dê força, Senhor, a Socorro. Sabemos que ela, de alguma forma, é aquela na família que normalmente toma decisões e age. Então, que o Senhor possa usá-la. Não sabemos exatamente como vai ficar isto, mas o Senhor sabe. Entrego, Deus, também cada pessoa da Igreja Batista Regular Filadélfia, que completou 43 anos, Senhor, meu Pai. Que o Senhor abençoe todos que já passaram por lá e aqueles que ainda estão e os que virão. Guarda, Deus, os pastores dali, Senhor, o Toninho, o Pedro, o Tadeu, Senhor, que eles possam, Pai, estar continuando firmes na tarefa, Senhor, de pregar a Tua palavra.
seja com o conselho da igreja, seja com os líderes, cada membro, Senhor. Também te peço pela IBNA aqui em Campinas, que o Senhor esteja também com cada um dos pastores, seja o Rômulo, Senhor, seja o Pierre, seja o Maurício, que eles continuem firmes também, Senhor. Seja com todo o conselho, toda a equipe, Deus, que faz parte dessa liderança e que esta igreja continue crescendo. Obrigado, Pai, por pessoas que estão lá dentro, jovens, estudantes da Unicamp, que estão tentando de alguma forma trazer amigos para que a gente possa pregar o Evangelho. Lembro, Deus, o Patrick, que é amigo do Tiago, Senhor, que ele possa voltar a conversar conosco, como ele prometeu, não essa semana ou outra, mas que o Senhor esteja trabalhando desde já no coração dele, Senhor. E venha outros. Peço também pelo Éder, Deus, que se converteu. Lembro do Wendel, Senhor, que o Senhor possa estar com ele no curso que ele está fazendo e com o seu próprio crescimento. Entrego, Deus amado, cada pessoa que está passando dificuldades, problemas. Lembro da Ju. A Ju, Senhor, tem passado problemas de ansiedade muito grande, que o Senhor possa revelar se é somente problemas do seu mundo interior ou está somado com questão de hormônio ou qualquer outra coisa. Que o Senhor possa estar restaurando a vida dela, porque ela tem um ministério. Te peço agora, Pai, por tudo aquilo que vamos falar, Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa maravilhosa, que completou também mais um ano e continua caminhando comigo. Nós realmente a amamos muito e ela tem sido um instrumento maravilhoso nas tuas mãos, na minha própria vida. Seja com os meus filhos, cada um deles, com os meus netos e também a bisnetinha Alice. E agora, Senhor, por favor, me ilumine os textos e que eu possa compartilhar tudo isso segundo a tua vontade, porque eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos realmente muito contentes de poder estar juntos e continuando aqui a caminhar com o nosso amigo Moisés. Eu havia falado que alguns passos que se repetem, ok? Então, para eu chegar nesse ponto de depender de Deus, foi realmente um passo de fé. Imagina você viver totalmente por ofertas. É assim que nós vivemos, é assim que os missionários vivem. Mas para chegar nesse ponto, você realmente tem que ser convencido pelo Espírito. Deus vinha me chamando há muito tempo, mas é bem diferente você... eu acho que eu gostaria realmente de ter tempo integral com o Senhor, mas entre aquilo que você está pensando e aquilo que você vai fazer, há uma distância muito grande. Bem, como eu disse, quando Deus quer usar você em algum lugar, primeiro Ele vai nesse lugar, Ele resolve o que Ele vai fazer, Ele toma essa decisão, Ele atrai o servo. Então, imagina Moisés, primeiro ele visita o Egito, vê que o povo está clamando e resolve libertar o povo de Israel do Egito. Aí ele atrai Moisés, sarça ardente. Moisés se dirige para lá e de repente ele se revela a Moisés e começa a falar com Moisés. E ele conta para Moisés o que ele vai fazer. Até aí Moisés não está sabendo onde é que ele vai entrar, não é? Eu sei que depois que o Senhor revela para ele exatamente o que vai fazer, ele diz assim: pois é, Moisés, a pessoa que vai libertar o povo é você. Aí nesse instante Moisés começa: Senhor, não sou eu, é para outro, não é? Manda outro. E sou pesado de boca, ele vai dar milhões de desculpas, né? Então, mas aí ele começa a falar: mas eu vou chegar lá, eu vou falar, e o pessoal não vai acreditar. Quem eu vou dizer que está me enviando? E o Senhor responde lá no 3,14: eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou
que me enviou a vós outros, não é? E, e ele continua, não é? Falando a respeito. E aí, quando ele chega no versículo 18, diz: E ouvirão a tua voz, irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Então, é interessante como Deus, além de detalhista, tudo que ele fala se cumpre. E ele continua no versículo 21 do capítulo 3, dizendo: Eu darei mercê, ou seja, graça, a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando saídes, não será de mão vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. É interessante isso, porque isso que ele acabou de falar foi falado pelo próprio Deus para Abrão. Abrão tomou conhecimento que o povo dele ficaria preso no Egito por mais de 400 anos. Olha que coisa tremenda. E agora ele está já dizendo, de uma maneira muito clara, o que vai acontecer. Ele disse: olha, vocês vão falar, o faraó não vai permitir, e ele vai explicar por quê, até o momento que eu vou usar minha mão poderosa, forte, e aí ele vai permitir que vocês saiam, mas vocês não vão sair de mão vazia. Eles fizeram você de escravo, mas vocês vão sair com riqueza. Então, no capítulo 4, apesar de Deus ter colocado tudo bem clarinho para Moisés, ele vai continuar murmurando. Eu lembro de mim mesmo. Então, é incrível. A gente, depois que chega nesse ponto, né, nesse passo, que a gente esperneia: Senhor, poxa, agora já, né? Eu já expliquei isso na outra live, como é que eu me converti, melhor, como é que eu tomei a decisão de ser missionário. Mas não é fácil, irmãos. Até o momento em que você realmente vai orar e o Senhor vai te dar convicção, aí você obedece. E quando você obedece, então você vai colher os resultados dessa obediência. Bem, então veja bem, capítulo 4 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Ele está arranjando todo tipo de desculpa para dizer: manda outro, irmão, manda outro, meu Deus, por favor, por favor, né? Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou vara. É interessante que pegar pela cauda é perigoso, né? Precisa de muita confiança na palavra do Senhor ali, né? Porque você pega pela cauda, a cobra vira, né? Mas Moisés fez isso. Mas não pensa que isso mudou um pouquinho o pensamento de Moisés, não. Ele ainda está bem reticente, né? Então, diz assim: para que creio que te apareci, olha só, para que creio que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa. Uau! Branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a tua mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Então, o Senhor começa a operar de maneira sobrenatural, mostrando que ele era realmente quem ele era e era poderoso. Se eles te não crerem, nem estenderem
a entender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que o rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, Deus continua na sua minúcia, colocando algumas coisas que ele vai permitir que aconteça, e Moisés vai ter que realmente fazer direitinho, seguir tudo aquilo que o Senhor está falando para ele fazer, né? E aí ele continua murmurando, continua esperneando, né? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo. Ou seja, eu tenho um problema sério na fala. E eu estou falando com o Senhor não me curou, não é? Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, algumas pessoas falam que talvez fosse gagueira ou qualquer outra coisa que realmente estava impedindo que ele falasse de uma forma muito clara. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, Ele é o dono da vida, é Ele que faz tudo e controla tudo. Então, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu dou risada, porque eu lembro do tempo que eu passei por isso, não é? Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro. Então eu já aviso: olha, Arão está vindo aí para encontrar com você. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu serás por Deus. Ou seja, eu falo com você, você é meu intermediário, você fala para Arão e Arão fala com o povo. Muito bem, então é uma coisa bem interessante, porque quando se faz filmes, quando se faz uma série de coisas, mesmo até em pregações, não, parece que essa parte de Moisés fica meio oculta, né? Então, principalmente os filmes, teatros, tal, Moisés fala livremente e ora e faz isso e aquilo, mas na verdade ele tinha um problema na fala e nunca foi curado, porque não aparece nenhum momento que ele teve cura, né? Toma, pois, esta vara na mão com a qual has de fazer os sinais. Bem, o que nós estamos aprendendo até aqui. Da mesma forma que você imagina, de repente, Deus me convencendo, né? Eu orei no dia que o missionário, né? O pastor Luiz Palau, ele fez um apelo lá no Ibirapuera, lá no ginásio. Eu tomei a decisão, a minha esposa também, eu não falei para ela, nem ela para mim. E algo começa a ser trabalhado no meu coração e na minha mente. E Deus vai me preparando para isso, não é? Por isso que Ele me envolveu numa proposta de missões lá em Maceió, passando pelo Ceará, algo que um dia talvez eu conte mais detalhes. Depois Ele me colocou no meio dos chineses. Até aí eu estou ainda trabalhando secularmente. Mas Deus começa a mexer comigo, não é? Até um instante que eu fiquei realmente convencido pelo Senhor. Por isso que missões não é algo sentimental, emocional. Missões é realmente convicção. E quando você tem convicção, você faz porque você sabe que é certeza absoluta aquilo que realmente o Senhor vai fazer na sua vida. Então, depois que ele reclama bastante, depois que o Senhor já fala para ele que ele realmente vai usar Arão,
Aí, no versículo 18, diz: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, que era midianita, lembra? E lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Então, aqui ele acaba de receber uma notícia muito interessante, muito boa, né? Que lhe deu mais segurança. As pessoas que procuravam matá-lo, que estavam envolvidos talvez na perseguição dele, inclusive o próprio faraó, haviam morrido. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então, aí nós começamos a entender. Deus quer trabalhar na vida de Moisés, e ele fez isso durante 40 anos no deserto, mas agora ele vai começar a usar Moisés, e Moisés ele vai realmente depender de Deus em tudo, claro, e já sabe que aquilo que ele vai falar para o novo faraó, que possivelmente deve ter sido o filho daquele que morreu, ele vai falar sabendo que esse faraó não vai atender, não vai realmente responder positivamente. Ele vai dizer que não vai enviar, e começa então a surgir as famosas pragas do Egito, que atacam os deuses do Egito. Cada deus, cada praga é um deus que está sendo atacado. E aí ele começa a pensar exatamente naquilo que Deus colocou no coração dele e como ele vai fazer. Eu acredito, ele é um ser humano normal. Ele que havia esperneado e de repente agora ele toma a decisão de obedecer, ele tem que agora dar passos em direção àquilo que o Senhor falou que ele tinha que fazer. E diz aqui então, no versículo 22, o Senhor deixando bem claro: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Uau! Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Estranho, não é? Ele está falando de um assunto, de repente parece que mudou, e quem está escrevendo é o próprio Moisés. Ele estava falando, eu vou ler novamente, do versículo 21, só para você entender que mudança teve agora. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixes ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. É interessante que isso que ele vai fazer como última praga é mencionado aqui para Moisés bem no início. Eu acredito que o faraó ouviu isso e não deu nem bola, não é? E agora, olha a mudança, porque ele, é como se ele colocasse assim um parênteses de repente, para contar algo a respeito dele próprio, né? Então diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Estranho, né? Por que será? Se o Senhor convocou Moisés para que Moisés fosse o libertador de Israel,
e agora de repente Deus o encontra para matar. Acontece que havia algo sido colocado já lá para Abraão, que deveria ser cumprido. E Moisés não cumpriu, e nós vamos ver o que é. E ele fez uma certa média com a esposa. E o que seria? Vamos ver? Então Zípora, que era a esposa dele, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e ele disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Acontece, irmãos, que Abraão recebeu uma aliança e a marca dessa aliança era exatamente a circuncisão. E quando Moisés foi lá para Midian, que não tinha nada a ver com Israel, é óbvio que os homens de Midian não eram circuncidados, muito menos Jetro. Aquilo era algo muito estranho para aquele grupo, né, para aquela cultura. E de repente, então, ele deve ter, para que Zípora fizesse o que ela fez, é porque Moisés já havia discutido com ela a respeito desse assunto, deve ter dito: olha, nós no 8º dia, eu tenho que fazer circuncisão do nosso filho, não é? Isso é uma aliança com Deus, tal, tal, tal. E ela ouviu tudo e falou: não, de jeito nenhum, não vai pôr a mão no meu filho, e vai machucar meu filho. Enfim, ela deve ter usado todos os argumentos possíveis. E Moisés fez uma média com a esposa. E aí, a esposa, claro, naquilo que aconteceu, de alguma maneira ela entendeu que se referia a essa quebra da aliança com o que Deus fez com Abraão. E Moisés, então, agora se vê em apuros, porque o Senhor disse: olha, eu vou te matar. E aí Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Ou seja, para uma mãe que não tinha, isso não fazia parte da cultura dela, foi algo assim terrível. Até hoje, se fosse colocado algo aqui assim, para qualquer mulher, qualquer mãe, de repente vê que o filho tem que passar por esse tipo de cirurgia, ela não vai gostar muito, não é? E aí, qual foi o resultado dessa atitude de Zípora? Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão, que ela não entendia, não é? Ou seja, a Zípora não tinha ideia do significado desse pacto, do significado desse ato, né, de circuncisão. Acredito que Moisés falhou na explicação, ou até, ele pode até ter explicado muito bem explicado, mas ela, por incredulidade, não quis aceitar. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Você lembra que que Deus havia falado para Moisés que Arão viria ao encontro dele. E agora Deus vai lá para Arão e diz: olha, vai para lá que Moisés está vindo. Ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. E, para fechar, versículos 29 a 31 diz: então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. É claro que Moisés contou para Arão: ó, meu querido, você vai ser o meu intermediário junto às pessoas, porque eu não falo bem, não é? Então Deus vai falar comigo, eu falo para você e fala, imagina o trabalho, né? Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais à vista do povo. E qual foi a consequência quando isso aconteceu? O povo creu. Olha que coisa, não é? E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel,
e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Bem, o povo então tomou conhecimento daquilo que o Senhor ia fazer através de Moisés e ajudado, claro, por Arão, não é? E aí então eles agora começam a entrar numa nova fase, uma fase que não vai ser fácil, porque o faraó, esse que substituiu o que havia morrido, entrou com mão forte, mão pesada, não é? E aí nós vamos ver os acontecimentos. E o povo que, assim que Moisés chegou e relatou tudo o que havia acontecido, e, e eles haviam se alegrado e realmente adoraram o Senhor, na hora que começar a acontecer a operação de milagres, as pragas, o faraó vai começar a pôr a mão no povo. Isso é uma estratégia, né? Eu ponho a mão no fogo, ponho a mão no povo, aperto, realmente eles vão passar apuros terríveis e eles vão se voltar contra Moisés e vão tirar ele da liderança e vão, de alguma maneira, vão querer se livrar dele porque a mão de Faraó estaria muito pesada sobre o povo de Israel. Mas não adiantou. Realmente não adiantou, porque quando os planos de Deus são colocados, ninguém pode impedir. Amém? Bem, assim terminou o capítulo 4. A próxima semana, o 5, nós vamos caminhando com ele. E que lições maravilhosas nós realmente temos daí. Primeiro que o Senhor está conosco em tudo. E Ele sempre vai suprir a mim e suprir a você, desde que você realmente descanse nele, que você confie. Imagina eu chegar para os meus sócios e a partir de agora tudo é seu, é de vocês, eu não quero nada. Eu vou servir ao Senhor. Eles me chamaram de louco, meu pai me chamou de louco. Meu pai me expulsou de casa, né? Você é doido, como é que você vai fazer isso? Você tem filhos para cuidar. E eu confiei no Senhor, e dependi do Senhor, e o Senhor começou então a trabalhar e a suprir tudo. E assim, irmão, irmã, se você tem chamada missionária, você não perca tempo, não faça como eu, não esperneie, não é? Tenta realmente tomar decisões mais rápidas para que você possa receber as bênçãos do Senhor. E eu, infelizmente, eu passei um tempinho buscando, relutando, e até o momento que eu entendi que a chamada era essa mesma, e foi quando eu tomei a decisão, larguei tudo e não me arrependo. Bem, nesses anos todos eu tenho feito depois, principalmente depois da Covid. Antes da Covid, a gente fazia transcultural, não é? Sempre estávamos fora, viajando, levando pessoas, dando treinamento. E em 2019 eu era para estar no México novamente com um grupo, mas veio a Covid. E hoje eu uso exatamente esse veículo, né, as lives, para atravessar fronteiras, não é? E continuar comunicando a mensagem do Senhor em muitos países além do Brasil. E em janeiro, se Deus o permitir e confirmar, eu vou estar reiniciando projetos transculturais de forma presencial. E o primeiro país que nós vamos visitar é exatamente aqui do lado, Paraguai. Por que Paraguai? Porque me falaram que ainda a Covid está rodando por aí, então eu vou levar, porque se acontecer alguma coisa, de voltar de novo, sei lá, fechar a fronteira, ainda dá para sair do Paraguai até a pé e chegar no Brasil, não é? Mas o que eu peço para vocês é orem por nós. Eu devo levar umas 20 pessoas e logo, logo eu vou estar com os cursos, tudo levantado, e vou estar colocando no Face e vou colocar também no WhatsApp e tudo, e colocando aí um questionário para você preencher, e se você realmente sentir desejo de estar conosco, então venha. Quando completar
20 pessoas, então nós encerramos, tá bem? E nós vamos encerrar com oração. Senhor Deus Pai, nós louvamos e te agradecemos por esse tempo que para mim passa tão rápido. Entrego esses irmãos, cada um deles aos teus cuidados, visita-os de forma especial e que o Senhor possa estar suprindo em todas as suas necessidades. Lembra, Senhor, dos nossos missionários espalhados sobre o mundo, toda a face da terra, pessoas que estão sendo perseguidas, Deus, em países de perseguição, também os pastores e todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos em tua obra. Seja também aqui no Brasil, com todos os pastores, missionários, seja comigo, com a minha esposa, Senhor, que o Senhor continue nos suprindo e visita, Senhor, o teu servo, dê a nós, a minha graça, sabedoria naquilo que vamos fazer, seja na Unicamp, seja com os chineses de língua de mandarim, cantoneses e até a nossa vizinhança. Entregamos cada pessoa que estará entrando pelo Face ou pelo YouTube. Colocamos essas pessoas diante do Senhor, não só elas, mas também os seus familiares. Cuida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. E eu, assim que terminar aqui, eu já vou colocar lá para que vocês possam estar assistindo, tá bem? Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.